Minha mãe era espírita. E ela também nos criou dentro do espiritismo. E quando eu nasci, eu fui consagrado. Eu fui batizado no espiritismo. E com 21 anos, eu estava fazendo faculdade e quando eu passo, vejo uns livros dentro do lixo. Aí fui lá, olhei, tinha uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia, abri. E abri exatamente no Evangelho. Quando eu li, rapaz, sabe aquela certeza de que você está condenado? Fechei a Bíblia e falei, não, isso não é para mim, deixa isso para lá. Eu tinha um rapaz que era da igreja de Nova Vida. A igreja estava chegando no Brasil com o bispo Roberto, não era bispo, era pastor Roberto, lá na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E ele estava lá pregando às quarta-feiras à noite e domingo de manhã, 2 horas da tarde. Aí esse rapaz, você não quer ir lá comigo, lá conhecer? Eu disse, nada, rapaz, sou espírita, não tem nada de conhecer nada. Mas eu já estava no coração, Deus trabalhando. Aí ele foi convidando, eu vou lá contigo. Eu estava tão já sabendo que eu estava perdido, falei, eu vou lá contigo, vou conhecer esse homem. E olha, rapaz, foi ele pregar o Evangelho. Aí eu me converti realmente. Aí abandonei o espiritismo. Nunca cogitei na minha vida de ser pastor. Eu sempre quis ser um bom cristão, porque eu me converti de verdade. Mas quando eu cheguei aqui em Oswaldo Cruz, era em frente àquela estação ali de Oswaldo Cruz, um lugar todo quebrado, mas quebrado. Imagina um lugar assim, que o teto era 2 metros de altura e você botava quase que a cabeça no teto, sem janela. Deus falou assim para mim. Não sei se foi audível ou se foi no coração. Ele falou, aqui é o teu lugar. Deus quem determina todas as coisas dentro do reino. Nós somos só os que ajuda, que participa desse plano maior de Deus. A minha família da fé, que eu agradeço a Deus todos os dias, por essa família da fé. O meu coração sempre esteve aqui. Acho que até o fato de eu estar aqui na escolinha, na Escola Bíblica Infantil, trouxe mais ainda essa proximidade, esse carinho, isso abriu para mim essa timidez, esse lado tímido que eu tenho. Estou conseguindo deixar de lado, sabe? O abraço, o carinho que eu tenho das pessoas aqui, dos irmãos, das crianças, de todo mundo. É maravilhoso, é maravilhoso. Coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Quanto tempo está aqui? 20 anos. Comecei a me sentir bem e me sinto bem até hoje junto das pessoas aqui, das reuniões. Comecei no Cristo Vive, passei lá uns 10 anos, depois fui para Nova Vida da Penha, porque eu morava na Penha. Depois vim para cá por ser mais perto da minha casa, fiquei aqui congregando. Aí decidi vir frequentar, me sentar no banco e depois me batizei. Estou aqui até hoje. Então eu gosto dessa convivência da igreja, das festas que se faz, dos eventos. Sim, e eles são muito agregador, né? Me receberam assim de uma forma muito carinhosa, e isso tudo me contribuiu para que eu fizesse a escolha, né? De escolher estar aqui, junto com os irmãos daqui.
mas aí a gente veio para cá um domingo e a gente foi muito bem acolhido, né? Então a gente gostou e ficou. Os nossos filhos têm vindo no grupo jovem também da igreja e tem sido fantástico essa experiência para eles. Tem sido muito legal. Aí a gente entra e tem um culto, parece um culto mesmo, normal, só que a palavra é mais focada para o público jovem, é muito legal. Eu cheguei pela tia Dani, porque ela foi a minha professora, ela foi a minha primeira professora. Aí eu e minha mãe estávamos buscando a frequentar uma igreja. A minha filha foi muito bem acolhida aqui por todo mundo, isso para mim fez toda a diferença, porque foi ela que nos trouxe para a igreja. Poder contar um com o outro, poxa, eu tô vendo que tal pessoa não tá vindo, mandar uma mensagem, estar em oração pelaquela pessoa. Hoje o pastor falou lá na palavra a questão de ver o seu vizinho, seu irmão que não está frequentando a igreja, que já tem 2 domingos que não vem. Isso é tudo que a gente gosta, sabe? Quando a gente está afastado e a gente não quer contar um problema que a gente está guardando, né? E que vem uma pessoa e fala, tá bem, tô sentindo sua falta. Eu que ainda não sou membro da igreja, né? Mas me sinto acolhida dessa mesma maneira, eu recebo isso. Quando eu não venho, eu recebo mensagens. Fernanda, tá tudo bem? Por que você não veio? Tá precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Isso é o acolhimento que eu estou falando, é a diferença que tem aqui. O pertencimento, ele faz isso com a gente, né? Querer estar, querer pertencer a algum local, ou até mesmo um grupo de amigos. Claro que no início ali, quando a gente evangeliza, o que cativa a pessoa são alguns pontos, sabe? Principalmente os mais jovens. Não, vamos lá que vai ter um futebol e vai ter uma comida, vai ter o culto lá. E às vezes o cara fala, tô dentro. Mas não é por causa da palavra, mas daí antes ele ouve a palavra, toca no coração dele, ele tá ali, tá no futebol, tá comendo, mas ele fala, isso daqui parece fazer sentido. Acho que é um local que eu queria estar mais. E aí a pessoa começa a vir. E eu conheci o Axel jogando bola no condomínio da Aeronáutica, que era onde eu morava, ele ia pra lá direto jogar bola na quadra e tal. E nessa época eu nem sei se você já estava na igreja, né? Eu nasci na igreja, só não era crente. Não frequentava. Simpatizante. Nessa época a gente nem conversava muito sobre isso. Você tava na mesma situação que você, né? Ele nem sabia. Só que com o tempo, os anos passaram, aí eu comecei a estudar numa escola, que ele fazia curso lá. E a gente começou a conversar um pouco, ele falou sobre isso, ele já estava na igreja. Já era crente. Aqui, agora já estava terroroso. E aí ele começou a falar comigo, e aí eu já estava há um tempo querendo, assim, porque eu tinha a mentalidade de me batizar. Eu queria me batizar. Só que eu não gostava de ir para a igreja. Eu não tinha essa visão de, nossa, eu quero estar numa igreja, eu quero ir para a igreja, não. Para mim, a minha relação com Deus estava suficiente. Só que, na realidade, não. E aí, a minha ideia era qual? O Axel falou disso, ele falou onde era a igreja e tal. E eu pensei, eu vou lá, vou me batizar e vou sair da igreja. Essa era a minha mentalidade. Esse era o meu pensamento. Só que acabou que eu vim. Eu lembro até hoje que foi num culto se eu não me engano, foi de quinta-feira. Foi. E aí eu sentei assim de frente pra onde tava a banda, tava tocando bateria. E aí depois eu vim no sábado, depois do sábado eu continuei vim no domingo, sábado, quinta. E aconteceu o que eu não pensei que fosse acontecer, que era eu ficar. Porque eu comecei a entender realmente o que era uma igreja, o que era uma família, o que é estar em comunhão com os irmãos. E eu ganhei realmente uma família, uma igreja, e eu entendi realmente o caminho do evangelho. Porque antes eu só tinha uma ideia. A grande verdade, Rogério, é que você tem que se sentir pertencente àquele lugar. Se você não se sente pertencente, se você não foi incluído nessa... Você se sente uma pessoa avulsa. E as pessoas avulsas tendem a sair, tendem a ir embora. E são situações que a gente já passou aqui algumas vezes. E a gente já viu esses movimentos coletivos de saída, justificáveis ou não, justos ou não, mas a gente estava vestiu uma camisa. Isso aqui é minha igreja, isso aqui é o local que Cristo quer que eu esteja. E por mais que a massa esteja no movimento, eu fico no contrário porque não tem a ver com o que a massa está fazendo. E é claro que isso não tem nada, isso não é um problema das relações, né? Não é isso não vejo isso como um problema. O fato de eu me relacionar e estar bem com as pessoas não causa esse problema. Mas é bem isso que você falou, a gente vive isso aqui, a gente já viveu isso aqui algumas vezes e eu digo, falo no plural, porque como
pessoas passaram isso junto comigo, né, na igreja. E permanecemos, porque o final do dia era Cristo, era o Evangelho. E vestir a camisa mesmo. Não, essa igreja é uma igreja séria, essa é uma igreja que tem um compromisso e não é o que a massa está dizendo, né? Agora, o ser espiritual, convertido, uma pessoa realmente que entregou a sua vida a Cristo, aí tem um diferencial. Se aquela igreja atende às necessidades espirituais dele, e não às necessidades sociais. De início, logo, são as necessidades sociais. É o amigo, é o acolhimento, é a família, porque a igreja é comunitária. A igreja não é pessoas isoladas. Você não é, eu sou lá o Rogério. Não, faz parte de uma família. E se essa família te acolhe, te trata como filho, aí você se sente participante daquela família. Esse é um aspecto, eu diria, mais social, mais humano nosso. O bispo Birajara, né, na época pastor Birajara, ele foi muito meu amigo. Eu me lembro até que um dia eu disse para ele assim, puxa, bispo, eu já tive assim vários pastores, né, vários amigos meus, que eu frequento a igreja há muito tempo, vários amigos meus que se tornaram pastores, mas ainda não havia encontrado um pastor que se aproximasse para ser meu amigo. Já se fez até pesquisa sobre isso, que as pessoas fixam no lugar quando ela pertence e tem amigos. Quando ela consegue um ciclo de amigos, aí ela fica. Ela se sente bem. Sou oriundo da Assembleia de Deus, de Bangu, e meus 15 anos de idade nós nos mudamos para Marechal Hermes. Eu tenho 31 anos de igreja. A minha família ela não é cristã. E eu comecei aqui em prol de um amigo que me convidou, e eu vim, e mediante ter conhecido as pessoas, eu fui abraçada. Fui abraçado, é uma das características dessa igreja. É abraçar, é amar aquela pessoa que vem de encontro à igreja, que vem a primeira vez. E uma das coisas que foi sempre marcante para essa igreja local foi esse fato, assim, de um acolhimento, de um abraço, de um aperto de mão, de falar Jesus te ama. Então, é um testemunho que não é só de uma pessoa. Várias pessoas dão esse testemunho, que ao chegar nesta igreja local, sentiram esse acolhimento. Como já era músico, comecei a tocar bateria no Ministério de Louvor, também na juventude. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil, faço parte do Ministério de Louvor, faço parte do coral. E assim eu iniciei minha caminhada, que foi no Ministério de Louvor, começando, e hoje eu estou aqui na Escola Bíblica, já tem acho que mais de 10 anos. Nosso papel é trazer pessoas novas, né? A gente tem feito esse papel, principalmente agora a gente entrou na mídia da igreja, então essa parte da mídia, de fazer rios, a gente está para tentar alcançar mais jovens. A obra que Deus quer realizar, Ele não quer realizar somente individualmente. Isso sempre vai ter como consequência no coletivo da igreja. O meu coração, quando eu fui acolhido aqui, eu via muitas pessoas servindo. E isso me cativou muito a entender o que era servir, sabe? O maior papel nosso, de cada cristão, é ser servo. O próprio Senhor Jesus falou que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, este é o papel do cristão, ser servo. E aqui na igreja local, sim, Deus me concedeu o privilégio de poder estar envolvido em várias áreas, desde a escola bíblica infantil, desde como ajudando com os homens, obreiros, né? No louvor também tive a oportunidade, e hoje servindo a Deus no ministério pastoral. Mas o papel de todos nós, de cada servo de Deus, de cada homem, de cada mulher, é ser servo do Senhor. Agora, quando você se converte de verdade, que Cristo começa a reinar no seu coração, aí tem um diferencial. Aquela igreja me alimenta, ali eu consigo crescer espiritualmente, eu consigo ter uma comunhão espiritual com os irmãos, com os pastores, com o diácono. A igreja funciona nesta dimensão. Que é uma igreja que prega a palavra. Aqui a nossa igreja, ela, quem tem observado nesses 31 anos, que ela não se corrompeu,
que eu digo assim, se corrompeu em se moldar ao mundo, porque se você observar hoje, as igrejas estão se moldando ao mundo para atrair pessoas. E aqui, graças a Deus, nossa liderança ela não tem essa preocupação, ela não faz isso. E os membros também. Acho que a gente não precisa maquiar o evangelho. E a grande característica aqui que é pregada a palavra. O louvor são louvores cristocêntricos, esse é um pouco diferente de uma outra denominação, e me chama muito a atenção a liturgia da igreja. É uma liturgia que você, na verdade, ouve o que é Jesus, o significado de Jesus, as características de Jesus. É um pouco que me chamou a atenção, e olha que eu só tinha 15 anos de idade. Mas a figura principal, prioridade minha é Cristo. Cristo que me atrai para a igreja. Desde que eu fui liberta, eu comecei a agradecer, e estou agradecendo até hoje pela minha libertação. E eu amo a Cristo. Sou fanática, apaixonada por Cristo. Gosto muito de Deus. É tudo na minha vida. Eu sei que eu sou acolhida e eu me sinto parte disso aqui como igreja. Mas eu acho que, de fato, o que me mantém é o Evangelho. Não porque tenho só uma igreja que é centrada no Evangelho, porque é Cristo. Eu preciso, por lógica, por ser uma pessoa que conhece a Cristo, as Escrituras, ter uma igreja local e uma família local da fé. E eu acho que o que me fez gostar disso foi, de fato, entender o Evangelho. E diante disso, por causa disso, como desdobramento disso, eu ganho uma família da fé em conjunto. E aí eu sou acolhida por pessoas, mas eu tenho a plena consciência de que eu vou encontrar isso em outro lugar também. Então eu acho que não é isso que me mantém aqui, que me faz gostar mais daqui. É claro que isso compõe em muito a porcentagem de estar aqui. Mas ao final do dia, o Evangelho de Cristo é o que me mantém. O evangelho, quando ele é pregado na sua essência, né, vidas são transformadas. A gente prega o evangelho e deixa com Deus. E a gente via pessoas vindo chorando. Pastor, eu queria aceitar Jesus. A gente só pregava o evangelho, mas deixava Deus operar. É a fidelidade às Escrituras. O que se deve pregar, o que se deve ser anunciado é Jesus Cristo. E nós encontramos Jesus nas Escrituras Sagradas. Não é a minha pregação. É o Espírito pegando a pregação e aplicando no coração. Porque eu consigo falar a sua mente, mas eu não falo no seu coração. Seu coração só Deus fala. O pregador prega para a mente, mas se o Espírito operar, opera no coração. É pregar o Evangelho. Não o que eu acho, o que eu penso, mas é o que Cristo está falando para cada um de nós. O evangelho ele precisa nortear a nossa vida, né? Nos conduzir. A própria Bíblia define o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele precisa ser pregado genuinamente. A inspiração ela tem que ser do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente crê que o evangelho transforma, ele transforma mediante a atuação do Espírito Santo. Então a nossa vida é um instrumento, né? É um meio pela qual Deus fala com a igreja, né? Através das nossas vidas. Então, desde a preparação até a propagação e efetivamente o resultado disso é integralmente a ação do Espírito Santo. A igreja é muito mais do que as quatro paredes, né? Eu louvo a Deus porque um dia Deus colocou no coração do Bispo Birajara esse sonho, esse projeto de plantar uma igreja, iniciando lá em Oswaldo Cruz e vindo aqui posteriormente para Marechal Hermes. Inauguramos a igreja. Era eu e Tânia, o bispo e a Dulce, né? Maria Dulce, e veio a Darcila também estava lá, e a Iracema, que é a irmã do bispo, a irmã Iracema. E aí começamos ali. Ele pregava lá para 4 pessoas, vamos dizer assim, 4, 5 pessoas, né? E no primeiro domingo, quando eu cheguei, tinha uns 4 pessoas. Eu falei, vou ter que... Mas eu nunca deixei de pregar a palavra, não. Sempre trouxe a mensagem. Tinha quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. E aí, começou a chegar gente. Não por sabedoria humana, porque eu não tinha nenhuma,
não tinha experiência como pastor. Mas Deus começou a formar o rebanho. Em 1 ano e meio, 2 anos, nós tínhamos 3 cultos e a igreja floresceu. Em 2 anos nós tínhamos 200. E aí eu falei, vamos sair daqui, gente, vamos comprar um terreno e vamos construir uma igreja. Aí passei essa visão para eles. Aí, vamos procurar. Aí ele disse o seguinte, ele falou assim, a gente precisa procurar um local aqui. Oswaldo Cruz, né, primeiramente, e eu falei, bom, vamos começar a procurar. Tinha uma Kombi, a igreja tinha uma Kombi, e eu usava essa Kombi. E um belo dia, conversando inclusive com o pastor Joaquim, que é aqui nosso vizinho, né? Falou, poxa, mas lá em Marechal tem bastante terreno, rapaz. Aí eu falei, pô, vou procurar. Aí passei com a Kombi aqui. Aí tinha um muro velho, aquele capim navalha aparecendo lá por cima. Aí eu falei assim, pô, vou dar uma parada aqui. Aí parei. Tava sozinho. Parei. Aí subi na Kombi mesmo, né? Subi Aí eu olhei. Falei, rapaz, que terrenão. Esse aqui tudinho. De lá até aqui. Aí eu falei, poxa. Aí entrei em contato com o irmão Carlos Sarmento. Ele deve saber quem é o bispo. Carlos Sarmento, que era muito amigo dele. E o Sarmento tinha um bom relacionamento aí com advogados e tal. Aí num belo dia ele chega lá na igreja e diz, pastor, encontrei um terreno, que é esse daqui. Aí eu falei, lá em Marechal. Eu digo, tá bom, Marechal, um bom lugar, né? Vamos poder ir para Marechal. Aí eu falei, quanto é que o homem quer no terreno? Ele falou, olha, eu não sei não, mas eu vou lá saber. Aí ele procurou, ele veio, ele era bem... E aí o terreno era do padre, um ex-padre, que era dono do colégio aqui. Olha, o terreno é de um ex-padre. Tá bom, vê quanto é que ele quer. Naquela época, ele deu um preço, a gente não tinha nem um tostão. Vamos comprar esse terreno, vamos. Aí começamos a fazer uma campanha lá. Olha, a nossa condição humana era completamente contrária a essa aquisição aqui, né? Não tínhamos a menor condição de comprarmos esse terreno. Isso você não vai acreditar, nem ninguém vai acreditar. Não tínhamos um tostão, uma igreja grande no sentido do local que era, mas só de gente humilde, pedreiro, pessoas bem humildes, financeiramente muito, muito humilde. E quem tinha mais recursos era eu, que estava trabalhando na Petrobras, e o pastor Fernando, que também trabalhava na Petrobras. Uma vez eu estava orando, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu queria tanto poder contribuir com essa obra e puxa vida, comprar esse terreno. Mas infelizmente não tenho nada. Aí fala por... Aí o homem deu lá um valor, na época, vamos dizer que hoje fosse assim, 3 milhões, 2 milhões, um negócio assim. Aí eu falei para ele assim, fala para ele que a gente compra o terreno. Mas ele quer vender para agora, pastor. Eu falei, não, diz a ele que me dá 2 meses que a gente compra o terreno. Diz a ele que a gente vai ver a documentação, fala com ele que é para a gente roubar o dinheiro. Rogério, você não acredita, talvez daí. Claro que você vai acreditar na palavra que eu vou te dizer. Nós fizemos uma campanha na igreja.
a igreja se envolveu de tal forma e Deus colocou a mão em cima. Então, o pouquinho que nós tínhamos, né, que cada um ganhava, eu tinha um salário pequeno, eu era vendedor, laboratório Curte. Todos, a igreja era uma igreja pequena, mas Deus, a gente viu assim, a gente viu a ação de Deus de uma forma muito prática, de uma forma muito clara, né? Quando nós compramos esse terreno aqui, o Bispo Birajara trouxe a igreja aqui para ver. É isso o terreno. Então o nosso coração se encheu de esperança, né? De alegria e também convicção do que Deus estava fazendo. E isso foi a força motriz que impulsionou todo mundo a dar o que tinha. Bispo Birajara foi o primeiro da aliança dele, da irmã Dulce também. Atrás dele foi o Valdir. Se Valdir tirou, eu vou tirar a minha também. Aí tirei a aliança de casamento. O que a gente tinha de joias, de valor, a gente deu. Se você olhasse para a parte financeira, a igreja não tinha dinheiro, né, Maria? Não, e nem tinha, porque Então, os membros não eram tantos assim. Porque a igreja era pequena. Comprar um espaço desse. Quando a gente viu esse terrenão aqui, é a mão de Deus, né? Meu Deus, que é isso? É um milagre mesmo. Isso aqui foi um milagre. E foi um negócio assim, com 30 dias, nós estávamos com o dinheiro que ele pediu. Eu dei meu carro, o pastor Fernando deu o carro dele. E aí uma voz veio, aí veio aquela voz, né? Ué, você não tem um carro? Já naquela época, né? Você não tem um carro? Aí eu falei, não, isso aí não pode ser Deus, porque, poxa, eu vou vender meu carro. Mas não teve jeito, aí vendi meu carro também. Irmãos, bom, a gente, cada um deu o que tinha. Mas foi debaixo de oração. Foi debaixo de oração e muita demonstração de fé. Principalmente do Bispo Birajara, do pastor Birajara na época, né? E do pastor Fernando. Eles olharam esse terreno e passaram para nós algo assim que ganhou o nosso coração. Eles passaram para nós que foi algo que Deus estava mostrando. E as condições para comprar não viriam somente de nós, viria de Deus. Deus daria a condição, né, da gente comprar. E Deus chegou a ponto de pessoas até trazer até liquidificador para não ter o que dava o liquidificador. Pessoas doavam o que tinham, máquina de costura, televisão, telefone, aparelho de telefone, né? Doavam o que tinham. Liquidificador, coisas que tinham em casa, doavam. E o bispo nem sei o que ele fazia com aquilo tudo, acho que ele vendia. E aí você chorava de ver. Aí eu me lembrei lá de Êxodo, quando começaram a trazer coisas, né, para o templo. E o pessoal para de trazer porque já tem o suficiente. E nós tínhamos o dinheiro. 30 dias depois, nós tínhamos dinheiro. Pagamos à vista esse terreno aqui. Pagamos à vista. O senhor ganhou dinheiro de fora, o senhor ganhou dinheiro. Não ganhei dinheiro de ninguém. Nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém deu dinheiro. Foi somente a comunidade. Compramos o terreno e começamos. Sem janela, sem porta, só com a laje, com o telhado.
e sem piso, sem nada. Eu falei, não, vamos para lá, porque a gente está aqui num lugar desse, pagando aluguel, vamos para lá. E nós viemos sem nada, praticamente sem nada, sem banheiro, sem nada. A gente fazia todo sábado, tinha mutirão na igreja. Então, vinha o pastor, vinha o diácono, vinha todo mundo. Então a gente trabalhava realmente. E num ano e meio, a gente estava inaugurando. Aquela inauguração que você viu foi em 1988. Em 86, mais ou menos, um pouquinho mais do meio, a gente veio. 1 ano e meio, a gente estava inaugurando a igreja. Prontinho. E eu me lembro que o primeiro culto aqui chovia. E pra gente entrar, e eu falando que eu queria vir separar uma roupa boa, um sapato melhor para vir para cá, menina, a gente entrar aqui e pisar, porque era só esse espaço que estava pronto. Então o Oswaldo Cruz era muito pequeno, mas nesse espaço aqui, todo mundo de Oswaldo Cruz ficou aqui pequeno. Aqui. Ficou pequeno. O espaço era pequeno. O espaço ficou pequeno. A laje, nós só pegamos a laje lá na frente, né? Porque não tem laje aqui. Aqui só tem o rebaixamento e o telhado, né? A laje mesmo entrou lá na frente. Aqui seria o estacionamento a princípio, mas como nós compramos lá atrás, aí aqui virou uma área de lazer aqui. A laje pega mesmo aqui na entrada, né? Essa entrada aqui é a entrada triunfal. Oi? A reunião acontecia aqui, ó. A reunião acontecia aqui. Não tinha porta, não tinha nada, né? A reunião acontecia aqui. Chegamos no momento que as pedrinhas estavam sendo colocadas. A pedrinha, alguém inventou essa brincadeira, falou, aqui, vamos brincar de botar pedrinha. Aí até que essa senhora que estava colocando a pedrinha... A mulher com um chapelão, daquele chapéu de aba, né? Ela foi me perguntou, vocês gostariam de me ajudar? Aí eu falei, sim, vamos. Então ela foi e orientou. Aí bota as pedrinhas portuguesas e a gente brincava. A gente rolava no chão, eles passavam aqui o dia todo. Vão e colocam, comecem a martelar as pedrinhas. E assim eu fiz. Então, toda essa parte daqui, todo esse quadrante, foi a parte onde nós fizemos as pedrinhas. Em particular, essa parte daqui, do meio, foi feita por mim. O restante, auxiliei a minha amiga. E eu tenho 2 memórias assim muito marcantes dessa época que eu era criança, que estava construindo aqui. A primeira é que a minha avó era uma mulher de poucos recursos, né? E mesmo sendo pequena, eu via que ela queria ajudar de alguma forma aqui. E como ela fazia salgado para vender para fora, ela, aos finais de semana, ela trazia esses salgados para cá, mas não para vender, para poder doar. E a segunda memória assim, que eu tenho, muito marcante dessa época da obra, é que aqui era tipo um pátio de diversões, assim, tinha tijolo, areia, pedra, e a gente que era criança, a gente queria escalar os tijolos, a gente queria subir nas pedras, né? E o bispo tem essa cara de bonzinho agora, mas na época ele tinha uma cara de brabo. E aí ele brigava com a gente, ele dava umas broncas assim na gente, a criançada saía correndo assim. A gente dava aula aqui em cima. Entende? Então era uma mesa de tábua. Tábua. Era uma tábua que tinha um tripé que a gente fazíamos a mesa comprida. Pregos, né?
A gente tinha até cuidado por causa de prego, né? Para não machucar as crianças, né? Aquela mesa comprida e aquele banco de um lado e de outro. Então ficava as turmas. Eu sempre gostava de pegar as crianças maiorzinhas um pouquinho, né? Aí aqui em cima era o espaço que a gente tinha para colocar as crianças. Os maiores, dos né? maiores. Era aqui. Então era aquela rampa para subir aqui. E vamos nós trabalhar na escolinha bíblica infantil. Quantas crianças? Era muita criança na época. Era muita criança. Quando eu olho para as crianças, assim, eu consigo ver o Daniel pastor, consigo ver a Mariana ministra de louvor, consigo ver o Mateuzinho, mesmo sendo muito levado, daqui a um tempo um líder de jovens. Então, é um lugar de muitos frutos, assim. Então, é muito prazeroso estar aqui. Olha, nunca mais eu subi aqui, tem muitos anos, então eu não sei nem como é que é aqui em cima. Mas olha, tem não sei mais se tem alguma cara do passado. Olha só. Quanto tempo que eu não venho mais. Eu lembro. Então, aqui era a minha mesa, né, Marlinha? Aí ficava outra turma ali. Uma turma ali. Bom que a gente ainda consegue ver essa igreja, né? A gente chegou, Deus permitiu a gente ver pronto. Né? Porque a gente pegou o início, passamos terra, barro, tudo, né? Participamos de várias coisas, mas o ver pronto, ver que Deus ainda permite a gente participar, para mim sabe, essa sensação é melhor. Esta é a alegria de estarmos reunidos em congregação, porque um dia nós iremos fazer isso na glória eterna. Acho que isso é o principal, a gente se reunir com as nossas vozes para adorar ao Senhor. A igreja gosta muito de participar, de gravar vídeo, para mim é até curioso, porque eu já não ligo tanto. A EBI é um ministério que ele não para, né? Um ministério que está sempre em movimento. Tem sempre alguma coisa para fazer, né? Eu costumo dizer que servir a Deus é muito bom, mas servir a Deus na escola bíblica infantil é melhor ainda. Quem tem o desejo de participar do coral, conversa comigo, eu faço um teste vocal para saber onde que essa pessoa vai cantar, se for mulher, no soprano ou contralto, homem, tenor ou baixo. Mas eu sei como as pessoas gostam, elas se sentem inseridas, elas se sentem... Curiosamente, isso faz com que as pessoas se sintam muito felizes de gravarem esse vídeo. Eu acho que pela realidade de mundo que a gente tem hoje, onde as pessoas gostam da internet, de ver esses vídeos, então a pessoa gosta de fazer, assim como ela vê na plataforma. E eu acho que hoje a gente tem produzido muito esse tipo de conteúdo. Eu acho que nos próximos anos a gente pode fazer mais cantatas. A principal ideia é a igreja existir nesse ambiente virtual, né? Eu acho que o nosso coral também pode se apresentar em outros locais, levar o evangelho cantado para as ruas, para as praças, para as outras igrejas que talvez não tenham esse trabalho que a gente faz. Então a nossa ideia hoje é fazer vídeos de assuntos, vídeos temáticos, né? Temáticos bíblicos, dos pastores e das lideranças para essas redes. Então, para ela não ser só um espaço divertido, mas um espaço também de comunicação do Evangelho. E logo em seguida, quem sabe a gente já pode abraçar esse projeto para levarmos o nosso coral de Marechal para o Rio de Janeiro inteiro.
precisam de brincadeiras, eles precisam de diversão também. Eles... Resenha, tem. Na casa dos irmãos? Tem. Mas só fazem na casa de vocês ou vai na casa deles também? Não, a gente faz na casa de outras pessoas também. Às vezes tem jovens amigos que abrem a porta da sua casa para poder estar recebendo os jovens lá e a gente faz uma grande festa, eles adoram. É muito bom estar em comunhão com os irmãos aí. E a nossa maior preocupação também é o senso de pertencimento. E quando eu digo de senso de pertencimento, é o fato de eu sou um herdeiro. Isso é muito bom para eles, eu vejo que isso é muito bom para eles. Porque no início, quando a gente entrou, eles não ficavam tanto lá em cima. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a ficar nos adolescentes e hoje eles... Quando acaba o culto, eles continuam lá. Sobem, ou quando eles estão no templo, né, eles sobem e ficam lá. Eles se reúnem e ficam tocando, ou quando é dia de herdeiros, acaba o herdeiros, eles continuam lá. E eles ficam juntos, às vezes tá só junto. Tá? É muito legal estar com eles no pós-culto, de estar eles ali conversando, brincando, interagindo um com o outro, né? E acho que não existe o melhor lugar para estar a não ser na casa de Deus, né? Então a gente fica muito feliz quando os encontros acabam, a gente sempre fica aqui até um pouco mais do horário, porque eles querem ficar aqui. Então a gente fica feliz que eles têm prazer de estar aqui, né? E isso é muito bom. Nós sabemos que eles já são igreja, mas que eles possam ser os próximos pastores, possam ser os próximos diáconos, os próximos líderes, pregadores do evangelho, evangelistas, enfim, e aqueles que profetizam e que falam em línguas e, enfim, e que têm os seus dons e talentos, que sejam usados pelo Espírito, né? Quanto mais sedento esses jovens estiverem de Deus, da palavra, as coisas de Deus vão atrair eles. Eles vão ter mais prazer em estar na casa de Deus. Quanto mais eles aprenderem os ensinamentos de Cristo Jesus, mais prazer eles vão ter nas coisas de Deus. Quando a gente dá o estudo de uma carta, a gente dá a palavra pregada por Paulo, mas a gente também oferece, por exemplo, as estratégias que Paulo utilizou. Por que ele escolheu Corinto para pregar? Por que foi isso? Então, foi uma estratégia dele que ele observou. Então, são essas questões, não só a palavra pregada, mas também essa cultura cristã, né, como um todo. A pregação vivida, né? Você ali viver tudo que você prega ali na vida dos jovens sentir isso. Eu acho que é a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho na vida de um adolescente, de um jovem, estando perto, realmente esses ensinamentos de Jesus, a gente praticar na vida desses jovens, servindo, né? Eles, amando. Acho que é a melhor forma que nós temos dessa palavra ser edificada na vida deles, através dos afetos. Essa comunhão que faz com que eu levante meu irmão quando ele está caído, da gente caminhar junto, ela é fundamental. O pastor, eu entendo que o pastor precisa estar próximo, né? E eu creio que esse precisa ser o futuro da igreja cristã de Nova Vida, né? Estar próximo das suas ovelhas. Depois de tantos anos no Evangelho, eu ainda sou crente. Eu ainda choro, eu ainda sinto emoções. Eu não venho para o culto ali e não choro, não. Eu choro ainda. Deus ainda me emociona. Eu não me tornei profissional, não. Não me tornei profissional do púlpito nem da igreja, não. Eu ainda sinto as mesmas emoções que eu sentia quando eu me converti. Eu ainda choro, ainda sinto as emoções de Deus na minha vida. Eu falei, olha, o que eu posso dizer para vocês é que eu não me tornei profissional, eu sou crente ainda. Eu ainda sou crente, ainda creio naquele que me salvou. É o meu legado, entendeu?
Música